Ok. Então podemos começar com as dúvidas. Vamos começar por ordem alfabética. Então, Carla, né? Carla começa primeiro. Então vamos lá, Carla. Qual é a sua grande dúvida? Eu botei a minha dúvida e depois eu assisti a live que eu não tinha assistido de ontem. Aí lá o pastor até falou alguma coisa. Sim. Mas é em questão do sábado, e eu vejo assim, tem muito debate ainda sobre isso, inclusive muito assim no meio cristão, né? Gente que, era no antigo, agora não tem mais, não sei o quê. Assim, o que Deus deixou para nós realmente? O que seria, né? Olha, porque isso está lá no mandamento, então... Exatamente. Os mandamentos de Deus são irrevogáveis, né? Então, ou seja, não dá para você anular um mandamento de Deus. Você não pode pegar um mandamento, seja ele qual for, e determinar que esse mandamento se encerrou, certo? Todos os mandamentos são irrevogáveis. Agora, uma coisa a gente tem que começar a considerar para a gente entender esse processo. Primeiro, quantos mandamentos Deus registrou em tábuas? 10 mandamentos. Lembrando que dos 10 mandamentos, 7 são não e 3 são ordens de fazer. 7 de não fazer e 3 de fazer. Desses 10 mandamentos, 4 são dirigidos de relação a Deus com o homem e 6 de relação ao homem com o homem. 10 mandamentos. Mas Moisés, quando pegou esses mandamentos, ele aplicou esses mandamentos e gerou 624 mandamentos. Esses 624 mandamentos se tornaram nas mãos de Salomão 1216 mandamentos. O que a gente pode entender a partir disso é que os mandamentos do Senhor são os 10, mas aplicados a certos comportamentos sociais ou dentro de determinados grupos políticos sociais, eles vão se relacionar de maneira diferente. Nenhum dos mandamentos quebra uma ordenança de um país, por exemplo. Nenhum dos mandamentos contradiz as leis de alguma nação. Então, quando você aplica isso aos gentios, isso vai ter um resultado diferente. Por isso, nós chegamos a 1216 mandamentos, e desses 1216 mandamentos, eles são o que a gente chama de jurisprudência da lei. A jurisprudência é aquilo que resulta da aplicabilidade da lei. Aplica-se a lei em um determinado caso e dá um resultado. Em um caso semelhante, mas com pequenas diferenças, dá um novo resultado. Então, para cada aplicação da lei, nós vamos encontrar um novo resultado, gerando uma nova concepção, uma nova percepção da aplicabilidade dessa lei. Por isso, nós chegamos a 1216 leis registradas no Velho Testamento. Somente registradas no Velho Testamento, 1216. 624 até Moisés e 1216 até Salomão, ok? Contudo, a jurisprudência dessa lei se estendeu demais e os judeus criaram um livro ou uma coleção de livros chamado Midrash. Midrash é a aplicação da lei. São 14 volumes ou 16 volumes, uma coisa dessa assim. E dessa Midrash, que acompanhou os primeiros séculos do judaísmo, na realidade do hebraísmo, quando o povo de Israel entra na Babilônia, levado cativos, o povo de Judá levados cativos para a Babilônia, então na Babilônia a Midrash começa a se transformar em Talmud. E só dos 6 primeiros livros do Talmud, da Midrash, existem hoje 26 livros do Talmud. Só dos 6 primeiros livros da Midrash nós temos 26 livros do Talmud. Ou seja, o Talmud vem subdividindo a aplicação dessa lei. Ou seja, a jurisprudência é muito ampla. Então, para explicar a você, Carla, a gente tem que primeiro entender que Deus deu 10 mandamentos, que são mandamentos que a gente poderia chamar de eixos do bom comportamento moral. Quando eles são aplicados, em cada grupo ele vai dar um resultado diferente. Então, entendendo assim, agora você vai entender que uma coisa é a aplicação da lei no mundo judeu, outra coisa é a aplicação da lei no mundo gentílico. Então, se eu pego o mandamento não matarás dentro de um
contexto judaico do passado, nós temos uma determinada observação a fazer. Não matarás sobre quais condições? Porque o Deus que mandou não matar, ele mandou matar. Ele mesmo mandou matar. Então, a gente precisa de uma análise muito profunda sobre cada lei aplicada, sobre cada contexto de cada grupo. Dá para entender isso, Carla? Então, não matarás. Aí o Senhor diz para Davi, mate. O Senhor diz para Josué, mate todos dessa terra e não deixe nenhum. O Senhor diz para Saul, inclusive Saul foi rejeitado depois de desobedecer essa lei, mate todos os inimigos, não deixando nenhum animal. Ele pega os animais e pega o rei e faz uma negociação com o rei. Samuel então diz para ele, você perdeu o trono hoje porque você desobedeceu a ordem do Senhor de matar a todos, até os animais. Então ali ele perdeu o seu trono naquele momento, quando ele não ouviu a ordem do matarás. Mas veja, você não pode matar, mas quando Deus manda você pode matar. Você não pode roubar, mas quando Deus manda, você pode pegar o despojo. Então, cada lei é aplicada de uma maneira. Por exemplo, não se pode trabalhar a partir de uma leitura da lua quando se completa o Shabat. Mas isso, em cada lugar, é diferente do outro, porque vai depender da posição que você estiver do meridiano. Então, por exemplo, se você está na Europa, o fuso horário é de 3 horas para quem está na Ásia. E o fuso horário da Ásia para quem está na América é de 6 horas. Para quem está na América do Norte é de 5 horas. Então o Shabat começa em Israel às 18 horas de Jerusalém, ok? Mas o judeu que está na Europa vai começar 3 horas antes. E o judeu que está no Brasil 6 horas antes. E o judeu que está na América 5 horas antes. Isso significa que a lei, para funcionar, ela reserva uma série de observações. Então, o apóstolo Paulo escreveu a seguinte ordem. Ele disse, irmãos, não foi colocado sobre nós o peso da lei, porque aquele que deseja cumprir a lei deve cumpri-la toda. Porque se você cumpre uma parte da lei e desobedece apenas uma delas, você desobedeceu a toda a lei. Só que a lei são 1216, entende? Não são 10 mais, são 1216. As leis que uma pessoa que quer ser judeu de conversão, é um prosélito, ele tem que observar todas as leis de um judeu. Dá para entender isso? O Senhor, então, ele veio estabelecer uma mudança nesse processo, gerando o que passou a ser chamado de cristianismo. Nessa geração do cristianismo, o Senhor manteve de todas as 1216 leis, os 10 mandamentos, e agora eu vou ter que explicar para vocês como é que o 10 mandamentos vai ter que cumprir na vida da gente, né? E também no livro de Atos dos Apóstolos, se vocês quiserem abrir aí, no capítulo de número 15, o Senhor vai dar a primeira direção de leis para o povo de Israel, para os cristãos seguirem. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 15. Ok? É o primeiro concílio da igreja que acontece em Jerusalém. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou falando, Carla. E as outras irmãs também, e o Lucas também parece que está aí. Todos estejam ouvindo, entendendo bem o que a gente está dizendo. Então vamos quebrando por partes. Primeiro é entender que as leis aplicadas, elas dão resultados diferentes. Então o que está valendo mesmo são os 10 mandamentos. Mas no capítulo de número 15, de Atos, vai haver um primeiro concílio da igreja. Ok? E o concílio da igreja começa no versículo 6. Então se reuniram os apóstolos e presbíteros para examinar a questão. Qual era a questão? O Paulo ia pregando aos gentios, os gentios iam se convertendo, e atrás de Paulo vinha um grupo de outros judeus convertidos ao cristianismo e tentavam colocar dentro da cultura daquele povo as leis judaicas, as 1216 leis. Então o apóstolo Paulo foi se queixar aos apóstolos, dizendo que não estava correto esse comportamento da igreja. Então houve uma reunião de toda a liderança da igreja e expuseram todas as questões, falaram sobre todas as questões.
O apóstolo Tiago, irmão de Jesus Cristo, que é o líder da igreja nesse momento, não é Pedro o líder da igreja, tá, gente? O líder da igreja é Tiago, irmão de Jesus, também conhecido como Tiago, joelhos de camelo. Então, porque ele orava muito, então essa é a questão dos joelhos de camelo. Então, quando ele leva essa demanda para os apóstolos, então os apóstolos vão questionar entre eles e ver qual é o consenso que há entre eles para aquilo da lei que deveria ser obedecido por todos. Então agora eles vão ter uma resposta. Então deixa eu achar aqui a resposta que está no parecer de Tiago, a partir do verso 12. Então a palavra de Tiago é exatamente essa, olha. E toda a multidão se silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam sinais e prodígios. Versículo 13. Depois terminaram de falar, Tiago disse: atentai para as minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente o visitou, a cada um dos gentios. Então foi dado primeiro um testemunho de todos os casos relatados ali. E aí então vem a ordem do Espírito Santo e dos apóstolos no verso de número 28. Então marca aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, no verso 28. Está escrito assim, olha: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Veja que essa palavra é muito séria, isso aí é muito importante. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Vocês conseguem perceber o detalhe? Quem está tomando a decisão é o Espírito Santo, não são os apóstolos, é o Espírito Santo com os apóstolos. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós que não venhamos a impor maior encargo destas coisas, a não ser as coisas essenciais. Então ele diz: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes. E aí, na tradução de King James e em outras traduções, vem a palavra saúde. Vê se a sua Bíblia termina o verso 29 com a palavra saúde. A melhor tradução é saúde. Então, por que está escrito saúde? Porque a decisão do Espírito Santo foi impor leis que preservavam a saúde do povo. É por isso que o Espírito Santo observou essas leis. Quais são as leis? Não comer o sangue, porque a sujeira do animal está no sangue. Não comer animal morto por sufocamento, porque o sangue ficaria preso dentro da carne. Não comer o próprio sangue de alguma forma preparado. Não comer uma carne que fosse exposta aos ídolos, porque ali ela ficaria imunda pela presença das moscas, varejeiras e outras coisas. Então o Espírito Santo diz, também as relações fora do casamento, não. Para isso ele diz, então, saúde. Deu para entender? A grande questão aqui é saúde. Então, Carla, a primeira resposta é: dos mandamentos, que são 1216, a igreja deve observar apenas estes aqui. Ok? Atos dos Apóstolos, do capítulo 15, verso 28 até o verso 29, é tudo que a igreja precisa observar. Decisão do Espírito Santo e dos apóstolos. Sobre os 10 mandamentos, não está aqui em questão, porque o que está em questão aqui é a aplicação dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos permanecem. Então agora, como explicar o sábado? Bem, então vamos lá. Os 10 mandamentos consta aquele não matar, não desejar a coisa do outro irmão, não se levantar falso julgamento contra o irmão, não ter outro Deus diante do Senhor, e vai por aí afora. E aí vem guardar o dia do Senhor. A palavra Shabat significa dia do Senhor ou dia do descanso. Mas veja, o calendário gregoriano não obedece à sequência para que nós possamos dizer que o sábado é Shabat. Porque o calendário gregoriano, ele segue a sequência do sol. Ele é uma observação do sol, enquanto que o calendário judaico é uma observação da lua. Ok? Então, dentro do calendário judaico, nós já temos um problema com o sábado. Porque o sábado, ele começa a partir de uma contagem hebraica do primeiro dia da semana.
e também obedecem uma contagem hebraica dos meses de um ano. Então sempre vai haver um problema com o Shabat. Primeira observação: Shabat é dia do Senhor. Então o dia que você tira para o Senhor deve ser totalmente dedicado ao Senhor. No caso da igreja, a partir da ressurreição de Cristo, a igreja vem guardando o domingo. Mas veja, o domingo dentro do calendário gregoriano se chama domingo. Mas dentro do calendário hebreu, ele se chama primeiro dia. Shabat, dia de descanso, primeiro dia foi o dia da ressurreição. Então a igreja sempre guardou o dia da ressurreição. Aí você diz assim: houve um problema, então nós desobedecemos. Não desobedecemos, porque a palavra do Senhor diz: 6 dias trabalharás e o 7º é do Senhor. Se você trabalha 6 dias e dá o 7º para o Senhor, você está obedecendo à ordem do Senhor. E o grande dilema que existe entre essa questão do sábado, primeiro é que quem quer colocar o sábado como uma regra, ele não está dando a você um ensinamento de guardar o sábado. Ele está dando a você uma direção de que se você não guardar o sábado, a obra do Senhor de salvação está anulada. Veja, a obra de salvação não está atrelada ao sábado. E foi isso que Jesus disse: Ele é o Senhor do sábado. Quando Jesus trabalhava no sábado, ele era questionado. Então ele disse: eu sou o Senhor do sábado, gente. Qual que é o problema que vocês estão vendo nisso? Eu sou o Senhor do sábado, não tenham problemas com isso. Entendem? Porque ele é o Senhor do sábado. Então ele diz: o sábado pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser um outro dia, porque o sábado é o dia do Senhor. É o dia que eu tiro para o Senhor. Lembrando que o próprio calendário judaico, ele tem um problema dessas datas. Quando chega, por exemplo, o ano do jubileu, quando chega, por exemplo, a sequência dos meses do jubileu, eles têm um problema, porque eles têm que parar um mês inteiro a cada 50 meses, um ano inteiro a cada 50 anos. Observação: eles nunca obedeceram isso. Nunca. É curioso isso, porque a gente lê na Bíblia e fica parecendo que eles em algum momento fizeram isso, mas eles nunca obedeceram o ano sabático. Eles nunca obedeceram o ano do jubileu, nunca. E quando o Senhor manda o povo para Babilônia, passados 460 anos que eles estavam na terra, não haviam comemorado um jubileu. E uma das razões do Senhor mandar o povo para lá é desobediência a este mandamento de não guardar o ano do jubileu. Curioso isso, né? O Senhor puniu em parte por essa desobediência. Eles nunca cumpriram. Aí nós vamos assim: e depois que eles voltaram, pastor? Nunca cumpriram. E hoje, pastor? Também não. Porque o judeu ama duas coisas: Deus e o dinheiro. Né? Ele ama muito a Deus e ama muito o dinheiro também. E a palavra de Yeshua ao jovem rico é uma palavra dita a um sacerdote, porque o jovem rico era de descendência sacerdotal. Então ele está dizendo para aquele jovem: você gosta demais de dinheiro, meu filho, e o seu problema é o amor ao dinheiro. Mas não é um problema dele, é um problema de toda a nação de Israel. Judas traiu Jesus, e Judas é um judeu, e o que ele quis? Dinheiro. Ele amava Jesus, mas ele amava muito dinheiro. É como se dissesse assim: você ama Jesus? Amo. E o dinheiro? Ixi! A coisa do dinheiro é uma coisa muito forte para o judeu. Sempre foi muito forte. O judeu sempre valorizou isso. Observações que vocês podem escrever aí, de conhecimentos gerais de Israel. Primeiro, nunca cumpriram o jubileu. Nenhum deles. Segundo, nunca cumpriram o ano sabático. Nunca mesmo, até hoje. Eles obedecem o sábado? Sim, obedecem. Fielmente o sábado. Porque o sábado é considerado feriado no calendário. Então são 4 feriados por semana, por mês, em média. Então eles não têm feriados também. Eles não têm outro feriado. Não existe o feriado do dia do trabalhador. Não existe o feriado, não existe. Existe o Shabat. Então, por essa razão, o calendário anda bem. Todo mundo descansa bem.
entende? E no Shabat é descanso total. Ninguém faz nada. Muitas sinagogas estão em Jerusalém e em outras cidades a uma distância de 800 metros, que é o que a lei determina de distância máxima que você possa andar em um sábado. Então escreve aí, a jornada de um sábado é 800 metros. Se passar de 800 metros é considerado trabalho. E se é considerado trabalho, é considerado desobediência. Tá dando para entender? Então você vai a Israel, você vai encontrar uma sinagoga em cada hotel. Porque o judeu tem que andar até ali, e só, não mais. Eles só não respeitam o Shabat quando o Talmud diz que por questões de saúde, de defesa, eles têm que trabalhar. Ou seja, se houver um ataque contra Israel e for um Shabat, como aconteceu na Guerra dos 6 Dias, eles foram atacados no Shabat. Então eles podiam se defender. Amém? Se fosse também por uma questão de sobrevivência, a mulher, por exemplo, está para ganhar neném, ou alguém sofreu um acidente, então pode-se trabalhar no Shabat. Foi por isso que Jesus disse, quando ele curou uma mulher no dia de sábado e as pessoas vieram dizer a ele, ele disse, qual de vocês deixariam o seu animal morrer no dia de sábado? Porque a lei do Talmud diz que deve-se salvar esse animal. Qual de vocês deixaria um filho morrer? Porque a Bíblia diz que, o Talmud diz que deve-se socorrer a família. Então Jesus disse, eu estou fazendo aquilo que a lei mandou. Eu estou socorrendo um dos meus pequeninos. Entende? Jesus nunca desobedeceu os mandamentos. Mas aí, Carla, o grande problema é, aqueles que defendem a guarda do sábado não veem problemas em descansar no domingo também. E isso é desobedecer a lei. Porque a lei é assim, Carla, 6 dias trabalharás e o 7º será do Senhor teu Deus. Mas a gente segue o calendário gregoriano e o 7º dia vai dar no sábado e domingo é folga. Desobedeci o mandamento. E o Paulo está dizendo, se você desobedece um mandamento, você está desobedecendo todos. Então se eu trabalhei 5, não trabalhei 6, eu estou desobedecendo o mandamento de guardar o sábado. O segundo problema com guardar o sábado é que eles colocam a prioridade da salvação como dependente da guarda do sábado. E isso é desmerecer a obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz, pela fé sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é salvo por guardar o sábado, você é salvo por crer no Senhor Jesus. E quando eles colocam isso como impedimento para a salvação, eles estão trazendo o que a gente determina como heresia. Vocês querem escrever o que se define como heresia? Heresia significa sair do eixo principal da fé, ou falsificar a fé. Isso é uma heresia. Tudo que diverge do eixo principal da fé é heresia. Tudo. Então, qual que é o eixo principal da fé? Eu guardo o sábado. O sábado começa quando lá em Israel é 18 horas. E ele termina quando lá em Israel passaram-se 24 horas daquele momento. Ou seja, as 18 horas do dia seguinte em Israel. O que eu devo fazer no sábado? Nada. Nem eu, nem meus filhos, nem minha esposa. Quanto eu tenho que caminhar no sábado? 800 metros no máximo. A mulher pode esquentar uma comida no sábado? Não. A mulher pode carregar uma garrafa d'água? Não. A mulher pode carregar um refrigerante para servir ao marido? Não. Deus é bom. Deus é bom demais, né? A mulher pode fazer comida? Não. O homem pode carregar alguma coisa? Não. O homem pode dirigir o carro? Não. Não, não pode. O máximo que o homem, a mulher e os seus filhos podem fazer é andar 800 metros para fazer culto. As 24 horas são divididas em 4 turnos. Há um turno de oração, um turno de leitura, um turno de descanso e um turno de culto na sinagoga. Ok? Aí você vai para um crente, um cristão que está seguindo o sábado. Ele não observa nada disso, então está observando errado a lei, está sendo culpado dessa lei. Nos outros mandamentos nós não temos o menor problema em entender que fazemos certo, mas nesse a gente tem um problema porque a gente acha que está desobedecendo, e nós não estamos desobedecendo quando guardamos o sábado, que é o dia do Senhor,
seja ele no calendário que for, dia do Senhor. Trabalha 6, descansa 1, esse é o dia do Senhor. Aí você diria assim, pastor, e como é que está hoje essa questão lá em Israel? Se desobedecer isso dá inferno para a galera? Dá. Se desobedecer isso dá, porque na realidade a pessoa está desobedecendo uma série de outros mandamentos atrelados a esse. Honrar a Deus, respeitar o próximo, obedecer aos limites do outro. Há uma série de mandamentos. Ao desobedecer um mandamento, você está desobedecendo, em média, se você quiser colocar aí, 215 ordens. Desobedecer um mandamento, em média, 215 ordens. Isso está no Talmud Ivri Din, se não me falha a memória, no capítulo de número 16. Talmud Ivri Din, no capítulo de número 16, se não me falha a memória. Wellington, pode falar, filho. Boa noite, pessoal. Pastor, então, no sábado não se trabalha, Não, né? não. No domingo, como que é a vida lá em Israel? O domingo é normal, O banco abre? tudo normal. Às 18 horas do primeiro dia, está tudo aberto. E como eu disse a vocês, que o judeu gosta muito de Deus e muito do dinheiro também. Então o judeu não vai perder a oportunidade de abrir o seu comércio no domingo, filho. Ele não vai. Jamais. Existe uma piadinha contada entre os próprios judeus, que diz assim, que 3 judeus foram comer no restaurante. E ao chegar à conta, eles não haviam negociado quem pagaria. Isso para um judeu é um problema. Eles negociam tudo. Como eles não haviam negociado quem pagaria, eles fizeram um desafio entre eles de colocar o rosto dentro de um prato d'água. E aquele que saísse primeiro pagava a conta. Morreram os 3 afogados. Isso é uma piada que se conta em Israel. Morreram os 3 afogados, porque ninguém queria tirar o rosto de lá para pagar a conta. Então, o próprio judeu faz piadinha com eles mesmo, né? Então é uma coisa muito interessante. O judeu, ele tem um amor muito grande pelo dinheiro, isso é sem sombra de dúvida, né? E há um ditado também entre os judeus que diz assim, onde há 2 judeus, há pelo menos 3 pontos de vista. Então, no que diz respeito à lei, onde há 2 judeus, há pelo menos 3 pontos de vista diferentes. Então, até para falar da lei, eles questionam entre eles. E se faltar um judeu, ele questiona com ele mesmo. É coisa de judeu. Wellington, você está com a mão levantada ainda? Outra pergunta, filho? Eu não, pastor, é porque eu deixei a mão levantada para mim, está dando até cãibra. Fariseu, Pode abaixar essa mão. Então fala, Carla. O pastor. Sim. Tá, então assim, ó, nós aqui no Brasil, a gente, então, né, nem todos, porque eu sei que aqui no Brasil também se trabalha demais hoje. Antigamente não se abria comércio domingo, mas hoje... Hoje até 24 horas, né? O comércio é aberto 24 horas, enfim. Mas aí, assim, pra gente que, né, é cristão e quer seguir ao máximo que o Senhor, né, quer dizer que, então, eu não trabalho domingo, certo? Aí eu tenho que tirar esse tempo, então, de... Não E esse só ir tempo ao tem que ser culto, para o Senhor. também... Esse tempo tem que ser para o Senhor. Se não for para o Senhor, ele também se perdeu. Agora veja, filho. Tipo assim, tu tá em viagem, tu não tá em casa, tu tá... Então, tu não vai ter o dia do Senhor? Sim. Aí tu faria outro dia? Sim. E se você está em trabalho em um dia que a maioria está tirando o dia para o Senhor, o dia que você não está em trabalho seria o seu dia do Senhor. E aí é que entra a palavra de Jesus, que eu quero explicar para vocês, se vocês quiserem anotar. O Senhor Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, que é suave e leve. Há uma versão que diz: tomai sobre vós o meu fardo, que é suave e leve. O fardo referido por Jesus, por Yeshua, é uma bolsa que um rabino dá aos seus alunos, aos talmidim. Essa bolsa é chamada de fardo ou de jugo. Ela é uma bolsa normal, como aquelas que a gente vê geralmente
os hippies usam com muita naturalidade, uma bolsa de uma alça e com uma parte aberta para você colocar rolos de escritos. Os mestres então davam isso para os seus alunos, para os seus talmidim. E como eles explicavam muito, aquilo ficava pesado, de muitos rolos, de muito pergaminho colocado ali. Então Jesus está dizendo assim: seguir o Mashiach é ter uma bolsa leve, porque ele não vai colocar peso sobre você, ele vai tirar peso de você. Entende isso? Então o Mashiach, ele está dizendo: olha, me seguir é ter uma vida mais fácil de levar, mais simples. Então o que Jesus veio fazer foi explicar a Torá. Explicar a Torá é explicar o que mesmo, pastor? É explicar os 10 mandamentos e a aplicação dele. Jesus facilitou muito para as pessoas, porque cada vez que Jesus era desafiado com um determinado ponto difícil da lei, ele resolvia aquilo com muita facilidade, com muita paz. Chegam para uma mulher que foi pega em adultério, só aquilo ali já daria rolos e rolos de lições de um determinado rabino. Jesus simplesmente faz uma pergunta: qual de vocês pode atirar a primeira pedra? Isso pode parecer para nós já fazer sentido, mas agora eu vou contar para vocês o que é que Jesus está fazendo, e vocês vão ver que faz muito mais sentido agora. Porque atirar a primeira pedra era a função do cobrador do sangue da sinagoga. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas a sinagoga tinha um camarada que recebia para bater nos outros. Então, se alguém era merecedor de um castigo, o cobrador do sangue era um indivíduo que tinha o direito de bater. Quem era esse indivíduo? Era o sujeito mais santo de todos. Entende? Ele era o mais santo de todos da sinagoga. Ele era considerado o mais respeitado pela vida inquestionável. Jesus, então, fez a pergunta para ele. Ele é que deveria tirar a primeira pedra. Então seria mais ou menos assim: todo mundo fica esperando o santo jogar a pedra. Se o santo não jogou, eu vou jogar. Se o camarada que está entre nós, que é o melhor, não vai jogar, eu vou jogar. Então Jesus não desafiou a todos, entende? Ele desafiou ao cara que era o cara que deveria ser santo naquele momento. Então ele diz: se entre vocês existe alguém que pode atirar a primeira pedra, então a primeira pedra é uma questão muito direta, porque a primeira pedra diz respeito ao camarada que é o santo que está se santificando para poder ser o cobrador. Se ele jogou a pedra fora, todos os outros jogam a pedra fora. Deu para entender? Agora faz muito mais sentido a frase de Jesus. Então, o fardo de Jesus era suave e leve, porque ele facilitava as coisas. E é essa facilitação das coisas que o apóstolo Paulo, por essa razão, ele perseguiu a igreja. Porque era como se Jesus estivesse desfazendo de todo o peso da lei. Então ele perseguiu os cristãos porque ele não concordava com isso. Mas então, ele tendo um encontro com Jesus, ele foi estudar Jesus de novo. E ele passou 3 anos estudando Jesus. Depois de 3 anos, ele concluiu que o ensino de Jesus era correto, e que o fardo dele era leve, e que isso era facilitação, mais do que facilitação, era bênção sobre o povo judeu. E ele percebeu que os próprios rabinos complicaram demais a lei. Eu disse para vocês, existe a Midrash, e a Midrash já é uma coleção de livros a partir das 624 leis de Moisés. E agora nós temos o Talmud, que é um estudo da Midrash. Nós não chegamos nem no 6º livro, do 6º volume da Midrash, e nós já temos 26 livros do Talmud. E não são livros pequenos, são imensos, porque é uma série de conjuntos de regras, tem que se observar aquilo e aquilo. Quer ver uma coisa detalhada, interessante, que vocês podem anotar aí também? Você vai observar que Jesus, tudo que ele ia fazer, tinha uma multidão perto dele, não é? Não é porque a multidão estava só querendo bênção, não. É que a multidão queria seguir um rabino para saber como que eles deveriam comer, como que eles deveriam sentar, como que eles deveriam falar, como que eles deveriam se vestir, como eles deveriam tomar banho, tudo. Porque existe lei para tudo. Por exemplo, naqueles dias de Jesus, para você levar a mão no prato,
você tinha que lavar sua mão 7 vezes. Caso contrário, alguém colocava o alimento à sua boca. É uma das regras. Outra regra, para se comer, você tinha que se deitar sobre o seu braço direito e levar o braço esquerdo. Nunca o contrário disso. Por quê? Porque o direito é o braço do Messias, é o braço do apoio, e o esquerdo é o braço de Deus, é o braço que te alimenta. Naquele tempo não havia mesa. Havia uma pequena bancadazinha onde as pessoas colocavam alimento, colocavam almofada ao redor da bancada, e a pessoa, os homens, se deitavam sobre aquelas almofadas, e sobre aquelas almofadas, deitados com os pés para fora, eles se debruçavam sobre o braço esquerdo e levavam a mão com o braço direito e levavam a mão com o braço esquerdo. Então, todo mundo ficava vendo Jesus fazer as coisas, eles querem saber como é que Jesus vai fazer isso aí, para eu não pecar contra Deus. É difícil ser judeu, gente. Não é fácil ser judeu. Ser judeu é complicado, porque existe uma regra para cada coisa que eles estão fazendo. Deus, entende isso? Agora você vai entender como que aquela mulher achou o pé de Jesus para jogar perfume nele. Porque se você imaginar uma mesa, você vai ter que imaginar uma mulher entrando debaixo da mesa. Isso é completamente indecoroso. Imagine, se está os homens sentados na mesa e a mulher entra debaixo da mesa, o que ela foi fazer debaixo da mesa? E ninguém está vendo nada. Então isso aí é muito feio, isso é indecoroso. Mas quando Jesus está com os braços debruçados sobre a almofada e os pés para fora, então agora fica fácil a gente entender que essa mulher entrou ali, viu o pé de Jesus e jogou o perfume no pé. Quem não estava comendo estava em pé, então ficou fácil você saber o que essa mulher está fazendo. Não é verdade? Carla. Mas Deus era marceneiro, não era? Não, Carpinteiro. Eles não faziam mesa? Carpinteiro. Carpinteiro, é. E aí eu quero acrescentar outros detalhes, porque a gente tem um problema muito grande com tudo. Gente, na realidade a gente tem um problema quase com tudo na Bíblia, né? Quase com tudo a gente tem problema. Por exemplo, as pessoas colocam Jesus como um menino pobre. A função de carpinteiro é a segunda função mais rentável da época. Então, se Jesus aprendeu o ofício do Pai, ele foi um indivíduo de classe média alta e não pobre. A primeira função rentável em Israel, depois de ser um político, é ser um ferreiro. Você vai ler na história de Saul, dos tempos de Saul, que não havia homens em Israel que tivessem habilidade com ferro. Depois os homens criaram a habilidade com ferro. Eles sabiam mexer com madeira, mas não sabiam mexer com ferro. E nos dias em que os filisteus fecharam a fronteira, porque eles é que consertavam as ferramentas dos hebreus, fizeram guerra contra Saul, e só havia 2 espadas em Israel, uma de Saul e uma de Jonatas. As pessoas não sabiam mexer com ferro, então o ferreiro era uma renda muito alta que esses camaradas ganhavam. E depois dele, o carpinteiro. Você vai na vila de Nazaré, reconstruída por uma igreja evangélica lá em Nazaré, e possivelmente a vila em que Jesus morou mesmo, Nazaré Village. Entra na internet, você vai ver essa vila lá. Eu tive a graça de conhecer esse lugar, e você vê a réplica da casa de José. Todas as casas têm um cômodo. Naquele tempo as casas tinham um cômodo e o telhado. No calor se dorme no telhado, que são 7 meses do ano, e no frio se dorme dentro de casa. Todas as outras coisas são feitas do lado de fora de casa. Comida, tomar banho, qualquer coisa é feita fora de casa. Dentro de casa é um cômodo para todo mundo da família. Se tem 20, 30, 40, 50, 10, é um cômodo. E a parte de cima para dormir na época do calor. As pessoas também tinham uma roupa. Uma. E elas dormiam com ela, andavam com ela, passeavam com ela, até ela acabar. E aí compravam a outra roupa. É uma coisa bem estranha isso, né? No nosso tempo a gente acha muito ruim isso. A casa de José tem 3 andares. Porque José é um camarada de classe média alta. Aí você vai falar assim, mas pastor, ele ofereceu uma oferta de pobre, que é 2 pombinhas, né? 2 rolinhas. Sim, por que ele ofereceu isso? Porque ele estava em viagem. E porque ele tinha que fugir depois.
Por que que os magos levaram para Jesus ouro, incenso e mirra? Ouro para poder o José ter como manter o seu filho fora de casa por 6 anos. Mirra, para ele poder fazer o culto por 6 anos. Mirra e incenso. Mas a mirra também era remédio, então para ele poder ter remédio por 6 anos. Então os magos levaram essas porções para Jesus. Ok? Mas ele era classe média alta. Agora o José está ali, viajando com Maria, já há algum tempo. Ele teve que viajar quase 700 quilômetros, não, 370 quilômetros aproximadamente. Ele teve que viajar, e isso a pé, com Maria possivelmente no lombo de um burrinho. E eles vão fazendo isso a pé, seguindo uma caravana que é chamada de caravansará, que é um grupo de pessoas que vão juntas para não ser assaltados na estrada. Essa viagem deve ter levado semanas, porque no sábado ele tinha que andar só 800 metros. Entende? E nos outros dias da semana ele tinha que parar para os seus cultos, ele tinha que parar para a sua oração, ele tinha que parar para tudo. Então eles gastavam em média 6 horas de viagem por dia. O resto tudo tinha que cumprir o ritual judaico. É muito complicado ser judeu, estou falando com vocês. Não é fácil, muito difícil ser judeu. Então eles gastaram semanas para chegar até Belém, até Jerusalém depois. Eles recebem um dinheiro e têm que viajar até o Egito. Então agora eles têm que viajar mais de 1000 quilômetros. Muito tempo para chegar no Egito. E depois de 4 anos, Jesus volta para a sua terra. Ou seja, depois de 6 anos longe de Nazaré, Jesus volta para Nazaré aos 6 anos de idade. Ok, gente? Jesus é encontrado pelos magos quando tinha 2 anos. E ele foge para o Egito e fica 4 anos. E ele volta para Nazaré aos 6 anos de idade. Ok? E depois a sua vida fica mais ou menos normal. Ele vai morar em Cafarnaum com os 18 anos de idade. Amém? Então essa é a questão da lei. Ou você cumpre toda a lei, ou você desobedeceu toda ela. Ivete, você tem pergunta? E eu tenho ainda a pergunta das outras meninas que fizeram, né? A gente tem que tentar responder. Sim, Ivete. Eu não queria perder a oportunidade, mas se o senhor falar que agora não, maravilha, não vai lá. tem problema. Primeiro, o Wellington é da igreja do senhor? Sim. Ele esteve lá na comemoração da igreja, do aniversário? O Wellington? Só queria dizer que eu fui muito edificada com a oração dele, que ele estava assistindo, só para edificar talvez a fé dele. Amém. E eu queria muito que o senhor me esclarecesse sobre vãs repetições. A oração. A oração, né? Porque como eu vejo dessa forma, se eu tenho um pedido que ainda eu tenho que estar orando, eu tenho que estar orando até ver aquilo ali acontecer. E outro dia eu vi uma pessoa falando que isso é vã repetição. Eu fiquei muito mal, eu falei, eu não entendo mais nada, eu falei, não estou entendendo. Então deixa eu tentar. Falar agora, eu agradeço, senão Amém. pode ficar com uma outra oportunidade. Respondendo, né? O Wellington é da igreja, é um fariseu chefe lá, do farisaísmo, né, Wellington? É um fariseu chefe da moçada lá. Ele fala muita heresia, e é um bom fariseu, né, Wellington? Mas voltando aqui para vãs repetições, a palavra vãs repetições é uma aplicação à oração gentílica pagã. Começa por aí. Porque as repetições são vãs quando são direcionadas a um Deus inexistente. Quando esse Deus não existe, todo serviço religioso é vão. Essa é a conclusão da Bíblia. Todo serviço religioso é em vão se você não tem um Deus de verdade. Entende, Ivete? Então, tudo que se faz a um Deus que não é de verdade é um culto, o serviço religioso é em vão. Então agora eu preciso dividir as coisas para vocês entenderem novamente. Então vamos lá. Toda oração feita a um Deus estranho é um serviço vão, porque não existe esse Deus. Simplesmente esse Deus não existe. Ele pode ser uma entidade, um espírito maligno, mas um Deus ele nunca foi. Então o serviço é em vão. Na sinagoga, na Bíblia, o serviço é oferecido a Deus e o culto só no templo.
Então os judeus nunca fazem culto fora do templo. Fora do templo eles fazem serviço a Deus. E qual é o serviço a Deus? Oração, jejum, consagração. Tudo isso é serviço a Deus. Logo, os judeus já há 19 séculos não fazem culto, porque não existe templo, tá? É só para tirar uma duvidazinha de vocês. Bem, continuando aqui para a gente entender. Quando essa oração é feita a Deus, ela nunca é em vão. E ela nunca é vã repetição. Por quê? Porque o judeu ora repetindo. Ok? A gente sabe, por exemplo, que Jesus se declarou Messias numa quinta-feira. Por que nós sabemos? Porque a oração da quinta-feira é lido Isaías 61. Mas como você sabe disso? Porque existe uma regra. Porque existe um caderno de orações. Então a gente sabe que naquele dia, daquela semana, daquele mês, é dia de Isaías 61. Ok? Os judeus oram repetindo frases da Bíblia. Os salmos são orações e canções. Existe um deles chamado Salmos dos Degraus. Por que eles são chamados de Salmos dos Degraus? Porque ao subir ao templo, em cada parada de um degrau, lê-se uma parte do salmo, em forma de oração. Todo o culto de Israel tem orações repetidas, como por exemplo o Shema. Todas as vezes que um judeu entra para o seu serviço, ele lê o Shema. Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu Shema. Isso é lido, isso é repetido, isso tem uma entonação, isso tem uma canção. Isso é feito repetidas vezes. E não é uma vez que você lê o Shema, são 7 vezes. Então você canta o Shema e depois você faz a sua oração. E qual é a sua oração? Depende de onde você está no salmo. Então, por que isso não é considerado oração vã? Porque é uma vã repetição, né? Se eu fico repetindo aquela frase que não faz sentido ou não diz respeito à minha vida, isso é uma vã repetição, mas não é. Porque primeiro é a palavra de Deus sendo lida. E a palavra de Deus nunca é vã. Segundo, é uma obediência à ordem de Deus que mandou você ler. Por exemplo, o Shema, Deuteronômio capítulo 6, verso 4, verso 6 verso 4, perdão. Deuteronômio 6, o Senhor mandou repetir todo o culto. É ordem. Mandou escrever nos umbrais da porta, mandou escrever numa caixinha e colocar dentro do filactério, mandou o judeu orar aquilo toda vez que ele se aproxima do Senhor. É ordem e é repetição. Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é um. Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é um. Ouve Israel, vosso Deus é um. Ouve Israel, vosso... 7 vezes. E por que não é uma vã repetição? Porque a palavra de Deus é ordem de Deus e é feita a um Deus que está ouvindo. Ok? Então, quando que uma palavra de oração é uma vã repetição? Quando ela é dita sem que haja um coração que está dizendo verdades, quando ela é dita a um Deus inexistente, quando ela é dita sem contexto bíblico, quando ela é dita não saindo do seu coração e quando ela é dita de maneira que o Senhor aborrece. Então, nessas condições, a oração ela é vã. Então, agora vem a palavra de Jesus. Jesus disse: batei, batei, abri-se-vos-á, pedi, pedi, dá-se-vos-á. O judeu entende isso muito fácil, porque ele repete isso toda vez. Ok? Jesus conta uma parábola e diz: o moço recebeu uma visita a certa hora da noite, ele não tinha nada para dar para o seu convidado, então ele foi na casa da pessoa que tinha e bateu na porta. Sabendo que o indivíduo estava do lado de dentro, ele insistiu. E essa parábola ele diz: semelhante ao reino dos céus. Ok? Então você pode repetir. Bem, o apóstolo Paulo fala uma frase que é a frase que traz muitas vezes a dúvida para as pessoas. O apóstolo Paulo diz assim: tenho no meu corpo um espinho na carne, do qual me angustio muito, e por 3 vezes já orei ao Senhor para que me tirasse isso, e o Senhor disse: a minha graça te basta.
Por que ele faz a citação de 3 vezes ele pediu isso e Deus ficou bravo com ele e disse: ei, para de pedir? Porque Deus já havia sentenciado aquela causa. E quando Deus dá a sentença, um judeu não pede mais do que uma vez. Entende? Por exemplo, eu oro ao Senhor e digo: Senhor, eu não quero ser pastor. Aí Deus disse: vai ser. E eu digo: Senhor, eu não quero. Já afrontei ele. Entende? Já deixei ele bravo. Já perturbei demais. Foi o que Moisés fez e deixou o Senhor irado. Moisés, vai lá e tira o meu povo. Senhor, manda outro. Moisés, vai lá e tira o povo. Senhor, eu não sei falar. Moisés, você vai ou quer que eu te mate aqui, filho? Você vai lá e tira esse povo. Eu ponho teu irmão para falar para você e eu quero que você vá lá e tire esse povo. Ele foi. No meio do caminho, a mulher dele fez ele parar na estalagem. Aí o Senhor ficou irado demais e quis matá-lo. Então, a oração ela só é em vão quando o Senhor já deu a sentença. Quando você está falando algo que o Deus não existe. Quando você está falando repetidas vezes, quando a sentença já foi dada. Quando você está falando algo que o Senhor não concorda. Quando você está fazendo uma oração proibida. Nesses casos, é uma oração vã. Caso contrário, não. Ok? Se você quiser orar e orar repetidas vezes o mesmo pedido, pode fazê-lo. Deus vai ouvir você com muita misericórdia. Cláudia Riveros. Hable. Boa noite. Buenas noches. Pastor, eu queria perguntar, eu leí alguma vez que Jesus cresceu e foi formado pelos essênios. Que são eles? Tá. Jesus possivelmente nunca foi criado pelos essênios. Então deixa eu explicar para vocês. Jesus nasceu em Belém e permaneceu lá até 2 anos de idade. É essa a informação que nós temos no Evangelho de Mateus, quando diz a palavra do Senhor que o Herodes mandou matar todas as crianças nascidas de 2 anos para baixo, porque ele queria alcançar o menino que era nascido rei. Ele recebe o dinheiro dos magos, que não eram 3 e não eram reis, tá? Não eram nem 3 e nem reis. Ele recebe o dinheiro dos magos e foge por 4 anos. Ele volta na morte de Herodes, quando é anunciado que ele morreu, e ele vai para Nazaré. Em Nazaré, ele fica dos 6 anos de idade até os 18, quando o seu pai vai trabalhar em Cafarnaum. Então ele vai ficar morando em Nazaré e pousando em Cafarnaum. Ele trabalha em Cafarnaum até os 30 anos de idade, quando ele se revela Messias, e alguns discípulos ele já tinha. Ele vai ser batizado por João, fica no deserto por 40 dias, volta para sua terra em Cafarnaum, faz o primeiro milagre dele curando uma pessoa. O segundo milagre público foi feito em um casamento, depois de 1 ano de ministério. Ele tem então mais 2 anos de ministério, quando ele começa a reunir os seus discípulos que o seguem. Ok? Quem era João? João era o seu primo, que ele não conheceu, que filho de Isabel, que morava nas imediações da terra de Belém. E João era descendente de sacerdote, porque o seu pai era sacerdote. E ele agora é achado pregando no deserto, que é uma coisa muito estranha, porque o sacerdote tinha que estar no templo. Então, se ele é filho de sacerdote, ele deveria estar lá no templo. E por que ele não está lá? Porque ele é um dos sacerdotes, filho de sacerdote, expulsos do templo, porque pregavam aquilo que o templo não gostava. Para onde iam as pessoas expulsas do templo? Para uma comunidade chamada Qumran, às margens do Mar Morto, no sul de Israel, perto do deserto. Ali nasceu uma comunidade que permaneceu por quase 2 séculos naquele lugar, até que os romanos vieram e acabaram com todos eles. Os essênios é uma comunidade de puritanos sacerdotes, uma comunidade onde só entravam homens e as mulheres moravam na vila, mas a religião só permitia homens, porque eles eram sacerdotes expulsos desde Salomão.
e fundaram essa sociedade lá nas margens do Mar Morto. João possivelmente veio de lá. E por que nós temos essa ideia de que ele veio de lá? Pela mensagem dele. João pregava o livro de Isaías e a comunidade dos essênios também pregava o livro de Isaías. João batizava por remissão de pecados e os essênios também batizavam por remissão de pecados. Então, a vida de João era muito parecida à vida dos essênios. Ele comia uma iguaria, não passava fome, gente. Ele comia uma iguaria da região que era de gafanhoto com mel silvestre. Não era uma comida de um indivíduo que estava passando fome, era uma iguaria. Era uma comida especial da região, que até hoje é preparada lá, naquela região. Se você quiser comer o gafanhoto com mel, você vai comer, e é um gafanhoto especial também, específico, não é qualquer gafanhoto. Não é um grilo que você pega lá e come, né? Eu tô vendo pela carinha de vocês que vocês estão muito afim de comer um gafanhoto com mel. E ele comia também algumas ervas da região, o que era também muito comum. Tâmaras e outras coisas que estão ali nas imediações. João, então, foi possivelmente um essênico, viu, Cláudia? João, sim, porque a comunidade tinha que ser de sacerdotes. Jesus não era sacerdote. Jesus não era descendente de sacerdote. João era filho de Zacarias, que era sacerdote. Inclusive, o pai dele recebeu a notícia da vinda do filho dentro do templo, quando ele estava fazendo seu serviço. E o João é encontrado fora porque a sua mensagem possivelmente não agradava os sacerdotes. Qual era a mensagem? O Senhor quer santidade nesse lugar e não quer que vocês façam mais dinheiro nesse lugar. Esse lugar não é um lugar de salteadores. Essa é a mensagem de João. Então, fora da minha igreja. Lembrando que isso é muito parecido com hoje. Não é verdade? Fora da minha igreja. Você veio falar de coisas que eu não gosto aqui. Porque a gente está fazendo um trabalho danado para a pessoa dar o dízimo e oferta. Você vem aqui e acaba com isso tudo. Então expulsaram João e possivelmente o seu pai já era morto e ele foi expulso daquela comunidade. Mas, Cláudia, João, sim, possivelmente foi essênio, também conhecido como morador de Qumran, ou puritano saduceu. Os saduceus, eles são todos sacerdotes, tá? Os fariseus são todos rabinos. Por isso Jesus foi confundido com um fariseu. Ok? Mais uma coisa que talvez vocês não saibam, Jesus foi confundido com um fariseu pelo método e mensagem que ele pregava. Amém? Elisângela. Ô Elisângela, me ajuda uma coisa. Como eu pronuncio o seu nome corretamente? Elisângela. Estel? Estel. Ok. Pois não, Elisângela. O senhor sabe me dizer qual era o espinho na carne de Paulo? Não, isso é especulação, a gente não tem ideia do que possa ser. Algumas pessoas acreditam que possa ter sido o seu ministério contra a igreja. Outros acreditam que tenha sido o seu casamento, porque ele realmente foi casado. Ele era membro do Sinédrio, então para ser membro do Sinédrio você tinha que ser casado. Outros dizem que o espinho na carne que Paulo trazia era algo referente a uma enfermidade que ele não tinha sido curada. Mas tudo é especulação, ninguém sabe exatamente o que é. A maioria dos críticos escriturísticos dizem que é uma relação com a igreja. O fato dele ter matado muitos cristãos e perseguido muitos cristãos é o que a maioria das pessoas entende como mais lógico, mas ninguém sabe o que é. Ok? Amém. Então agora vamos responder a outra pergunta. Então tem a Elisângela com a mão levantada ainda. Quer outra pergunta, Elisângela? Vou sair, não. Não. Tá. Eu recebi uma pergunta aqui, foi da Geórgia. Eu não sei se a Geórgia está aqui entre nós. Geórgia. Boa noite, irmãos. Estou aqui. Cheguei atrasada, mas estou presente. É comum, né, Geórgia? Fala, fariseia. Aqui é igualdade, viu, irmãos? Então, se existe o fariseu, existe a fariseia também. Então, fala, Geórgia. Você pode falar aí por mim? Foi com relação ao aumento da violência, né? Sim. Eu achei sua pergunta até muito interessante. Porque a Geórgia fez a seguinte colocação. Deixa eu ver se eu me lembro aqui da sua pergunta. Você se lembra? Se você escreveu ela, tem como você ler sua pergunta toda aí, Geórgia?
porque a Bíblia fala que é um terço, não lembro se é um terço, uma É um certa terço. parte dos É um terço demônios mesmo. vieram para a Terra, né? Sim. Então, matemática é matemática. Então, se foi esse número, eles não procriaram, Não. com certeza. É aquele número X. E como é que hoje a sensação que a gente está, que o mundo está cada vez mais violento, a maldade, e a perspectiva cada vez mais que aumente mesmo, né, na humanidade. Sim, é um tempo profético mesmo. Mas antes a gente vai fazer um caminho aí. Abra Judas capítulo 1. Só tem o capítulo 1, verso 6. Judas 1, verso 6. Gente, se as minhas respostas não estiverem sendo claras, vocês me falam que eu vou tentar explicar melhor, tá? Eu espero que estejam sendo claras. Judas. Eu sou como professor, a gente tem sempre alguma coisa para dizer, né? Fora da pergunta. Esse Judas possivelmente é irmão de Jesus. Esse Judas também, ele foi um livro que foi o último livro a entrar no cânon do Velho Testamento, do Novo Testamento. Oi, Jorge? É a epístola. É a carta. Exatamente, é epístola, né? Esse João, ele foi o último livro a entrar no cânon do Novo Testamento, porque ele faz muita citação a livros apócrifos. Um dos livros apócrifos muito citados por ele é o livro de Enoque, o 7º homem depois de Adão. É muito improvável que Enoque seja o Enoque, porque nos dias de Enoque não existia escrita. A escrita foi desenvolvida pelos arameus depois. Então, Enoque é de uma época chamada geração da pedra lascada, mas tem um nome para isso, técnico, historicamente. Então não havia escrita, então ele não pode ter escrito. E aí é uma questão muito interessante, porque o Senhor nunca deixou que a história fosse desenhada, porque os homens, período neolítico, lembrei o nome da história, período neolítico é a época da criação, da idade de Enoque, e não havia escrita, havia muitas pinturas em cavernas. E isso é comprovado historicamente e biblicamente, não há nenhuma questão contra isso também. O fato é que o Senhor nunca deixou que a Bíblia fosse desenhada, porque as imagens são muito sugestivas, e se ele permitisse que houvesse desenhos, nós teríamos toda a interpretação que a gente quiser, porque as imagens, elas dão margem para qualquer interpretação, ok? O Senhor esperou que a língua fosse escrita, e ela foi desenvolvida pelos arameus, e possivelmente a língua é hebraico. Depois houve a divisão das línguas e o espalhado das pessoas, e o Senhor foi esperar Moisés para escrever. Moisés foi o primeiro escritor do Velho Testamento, e depois deles as pessoas que vieram na sua descendência, ou na descendência do povo hebreu, começaram a escrever. Então nós temos aqui o Judas, que foi a última carta, o último livro a entrar na Bíblia. No versículo de número 6 diz assim, olha, falando sobre os anjos que caíram. E os anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele os tem guardado sobre trevas e algemas eternas para o dia do juízo final. Esse é um dos 13 versículos da Bíblia que falam que existe uma classe de anjos que caiu 2 vezes. Já ouviram falar nisso? Os anjos caíram, e isso está no livro de Apocalipse citado como 1/3 do total de anjos. Então os anjos caíram, e 1/3 deles no total foi levado juntamente com Lúcifer, ou seja, seguiram o intento de Lúcifer. Mas uma parte deles não aceitou a colocação do Senhor de permanecerem em determinados lugares reservados, digamos assim, em lugares reservados, e não obedeceram os limites que Deus impôs depois da queda. Então Apocalipse no capítulo 12, Apocalipse capítulo 12, no verso de número 4, vamos ver se está certa a minha referência. Apocalipse 12, no verso de número 4.
Diz assim, olha, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou por terra. O dragão que se deteve diante da mulher estava para dar à luz e devorar o seu filho que nascesse. Bem, a sua cauda, o que isso tem a ver com Satanás? A cauda é uma referência àquele que fala mentira, é uma referência a Satanás, ok? A cauda é referência a Satanás. Ô Wellington, você pode abrir aí 2 Pedro 2,4, por favor? Então o que acontece é, estrelas no céu são referência a Malach, ou Malachim, que são anjos. A palavra anjo significa mensageiro, significa estrela. Quando o Senhor dá a revelação a João, no Apocalipse, ele diz assim, as estrelas, tem as 7 estrelas na sua mão, os 7 candeeiros, as estrelas são os pastores, são os mensageiros da igreja. É porque a palavra estrela é a mesma palavra para Malach, que é anjo, mensageiro do Senhor. Então aqui nós temos o dragão, que com a sua cauda, ele arrebatou 1/3 das estrelas de Deus, ou seja, 1/3 dos anjos do Senhor. Quando eles caíram, eles receberam uma direção de Deus para agir em um determinado campo de atuação. Eles não estavam liberados para fazer qualquer coisa, mas eles estavam amarrados, ou seja, limitados em seu poder. Segundo a palavra de Deus, um grupo desses anjos não aceitou ficar amarrado, pelo que o Senhor os prendeu em prisões eternas e até o dia do juízo final, até Apocalipse capítulo 9, onde eles serão soltos para fazer com o homem o que quiserem. Em outras palavras, pessoal, os demônios que a gente conhece, eles são os bonzinhos, ok? Os maus estão presos. E nós temos entre os bonzinhos, pelo menos obedientes, Lúcifer. E um outro demônio muito famoso chamado Azazel, que é um demônio do deserto. Segundo a cultura do Velho Testamento, são 7 os demônios que caíram liderando o inferno. Entre eles, 5 estão presos nas prisões e 2 estão soltos, Lúcifer e Azazel. Depois a gente pode falar sobre eles. Wellington, leia aí para mim, por favor, por obséquio. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Sim, reservando-os para o juízo. Então veja que esse texto está sendo bem claro. O Senhor reservou um grupo de anjos para o dia do juízo final. Agora vamos ler outros textos aqui para a gente entender essa coisa e responder a pergunta da Geórgia. Eu não sei fazer de outro jeito, gente, eu tenho que fazer voltas mesmo para explicar. Marcos capítulo 3, no verso 27, diz algo assim: ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os seus bens, se primeiro não amarrar o valente. É Marcos 3, 27, vê se é isso mesmo. Obrigada. Pode ler? É alguma coisa referente a isso. Entrar na casa do valente e roubar aquilo que é dele, só um mais valente do que ele. Jesus está falando dele e de Satanás. Pode ler, por favor, alguém que abriu? Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Amém. Então é isso mesmo. Agora Jó capítulo 1, no verso 6. Dá para ser? Jó 1, no verso 6. 6 e 7. Nós vamos encontrar Satanás no meio dos anjos de Deus. O que Satanás está fazendo no meio dos anjos de Deus, gente? Ele está indo lá dizer o que ele fez. Ele está indo uma prestação de contas, entende? Ele está indo lá dizer: ó Deus, eu não estou fazendo nada de errado, tá? Me deixa lá fazendo minhas coisas, que tudo que eu estou fazendo, o homem está autorizando. Esse diálogo levou Deus ou trouxe uma provocação do diabo
E o Senhor resolveu fazer um teste com Jó e mostrar que o homem era mais forte do que Satanás. Ele só fez isso porque conhecia a índole e o caráter de Jó. Ele não fez isso para tentar a Jó. Deus não tenta ninguém, irmãos. Mas, se não me engano, é Jó capítulo 1, versos 6 e 7, é isso mesmo? É isso, Então leia para nós, por favor. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, Sim. veio também Satanás entre eles. Sim. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra. Passear por ela. Então, olha, a pergunta do Senhor Deus é assim: de onde você vem? O que você está fazendo? E ele está dizendo: Senhor, eu estou fazendo o meu serviço, né? Estou rodeando a terra como um leão que fica a rodear a sua presa. Estou fazendo meu serviço lá, roubar, matar e destruir. Mas estou fazendo tudo com a autorização deles. Essa mesma verdade vai acontecer nos evangelhos quando o Senhor entra na cidade de Gadara e ele encontra um endemoniado lá, na realidade 2, e os demônios vêm, se prostram diante de Jesus e dizem: Senhor, não estão fazendo nada de errado, tá? Esse cara deixou a gente fazer tudo com ele. Então, olha, não fizemos nada de errado. Deixa a gente entrar naquele porquinho ali. A gente vai embora. E o Senhor, sabendo que eles estavam em obediência, olha que loucura isso, mandou que eles entrassem nos porcos. Isso deve ser levado em consideração para que vocês saibam que existe uma classe de demônios desobedientes a Deus e uma classe obediente. Os desobedientes estão trancados para Apocalipse capítulo 9. Vamos ler Apocalipse capítulo 9. O quinto anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço e do abismo. Anota aí, gente, abismo é água, tá? Abismo não é um buraco. Abismo é oceano. E abriu o poço do abismo e subiu uma fumaça do poço como uma grande fornalha, e com a fumaceira que saía do poço escureceu o sol e o ar. Esse é o número de demônio ruim que está preso. O número deles é tão grande. Capítulo 9 de Apocalipse. Apocalipse 9, do verso 1 em diante. Então o número deles é tão grande que quando eles saírem do abismo, eles vão escurecer o sol. Esse é o número dos que estão presos no abismo. E o grande temor de todo demônio é ser jogado lá. Quando eles veem Jesus, eles dizem: não nos lance no abismo. Esse é o clamor deles. Nós não estamos fazendo nada de errado, não jogue a gente no abismo. Lá é uma prisão de demônios, ok? O Senhor, vendo que eles estavam obedientes, então ele mandou que eles entrassem nos porcos, e eles entraram. Bem, isso para responder a pergunta da Geórgia. Parece que a violência aumentou? Parece que a proporção das coisas aumentaram? Sim, porque a palavra de Deus profetiza, lança exatamente essa questão. À medida que o tempo se aproxima, os dias se tornam maus, e a ponto de se chegarem ao insuportável, Geórgia. E não é uma impressão que o mundo está ruim ou piorando. É uma realidade que o mundo está ruim e piorando, e vai piorar mais, a ponto de se tornar insuportável. E que se o Senhor não tirasse, não reduzisse esses dias, acabasse com esse período, nenhum ser humano resistiria. Ok? Por que está acontecendo isso, Geórgia? Porque o Senhor disse que os dias maus são os dias que anunciam a vinda do Senhor. Eu vejo isso como um ato de misericórdia, sabe, Geórgia? Porque eu vejo Deus fazendo assim, permitindo um sinal tão intenso que ninguém pode dizer que não viu. Ninguém pode dizer que não percebeu. Então algumas coisas vão preceder a volta do Cristo, Geórgia. O aumento da violência fora do campo profético espiritual, digamos assim. O aumento da violência, o aumento da sodomia. A palavra de Deus diz que Sodoma e Gomorra terão vergonha dos dias do fim. Bem, para Sodoma e Gomorra ter vergonha, é porque o negócio não está bonito, né? A Bíblia também fala sobre o aumento da temperatura do planeta, que as pessoas morreriam de calor. Está na Bíblia isso. Depois a gente pode mostrar para vocês em um estudo só para isso. Também faltaria água, também faltaria o oxigênio.
A poluição vai ser uma causa de destruição desse planeta, e nós chamamos isso de buraco na camada de ozônio. A Bíblia chama isso de trombeta, né? O aumento da violência, o aumento a perversidade sexual liberada, a falta de justiça. Isso também é sinal da volta do Senhor. O absurdo da falta de Deus. Então, todos esses sinais, eles estão para o mundo, para que o mundo veja a proximidade do fim. Então, não é uma sensação não, Georgia. Estudos mostram que nos últimos 20 anos, a violência no mundo, eu tenho uma estatística aqui, posso até mandar para vocês. A violência no mundo nos últimos 20 anos subiu em torno de 600% ao ano. Isso é uma coisa que já se perdeu até a conta, porque a coisa é tão séria. Eu já fui da polícia e eu vou dizer algo que eu sei. Os policiais, eles não fazem muitos boletins de ocorrência. Por quê? Porque se há muita ocorrência naquela região, é sinal de que a polícia está trabalhando mal. Então o próprio comando apaga essas informações. Entende? Imagine você, por exemplo, que na minha região, eu sou lá comandante de um batalhão na região sul de Belo Horizonte. Então ali ocorre muita coisa, muito crime. Quem está trabalhando mal? Eu. Quem vai levar aí uma lavada do governo? Eu. Então eu não vou deixar isso acontecer. O que eu vou fazer? Eu vou queimar parte dessas informações. Então, o que nós sabemos é só o que ainda conseguem contar. Nós não temos ideia do número não, gente. E o percentual pode ser 10/1, porque as pessoas não relatam isso. Mas a mesma coisa acontece com cientistas. Se os cientistas disserem que está acabando a água, isso vira um pandemônio nesse mundo. Mas qual é a quantidade de água que existe hoje para você beber? De toda a água potável no mundo, de toda a água no mundo, perdão, anote aí. De toda a água no mundo, 0,0001% é potável. 0,0001%. 3 zeros antes da vírgula é água potável. Desse 1%, o que pode ser consumido hoje é 0,008%. Então o que você tem? Você tem 0,008% do 0,001%. Em outras palavras, você não tem nada. Estima-se que 1/3 da população, os cientistas estimam que 1/3 da população em 10 anos estarão mortos por falta de água ou por calor. Tá? Existem países na África que fazem guerra civil por causa de água. Não é por causa de petróleo, não é por causa de comida, é por causa de água. Então isso vai muito mais sério do que a gente pode imaginar. Então, Georgia, não é uma impressão sua, é uma profecia. Deus tenha misericórdia de nós e nos tire desse lugar antes que tudo se acabe, né? Pastor, hoje foi enterrada uma menina de 10 anos, um crime que chocou aqui Eu fiquei sabendo, fiquei triste com essa notícia demais. A menina sai para comprar pão, não é isso? E ela é encontrada 2 dias depois, foi violentada e morta. Mas isso, você sabe por que a Bíblia diz que o aumento da violência, o amor se esfriaria? Porque a gente deixou de ser gente, nós passamos a ser número. Pare e pensa, nós somos número, nós viramos uma estatística. Então tantas pessoas por ano morrem por violência sexual. Não é tantas pessoas, gente, é tantos indivíduos, famílias sofrendo, mas ninguém mais olha para isso. Virou uma estatística. É o que as mães e os pais, depois de viver essa situação, dizem sempre nos noticiários, que os meus filhos não sejam apenas uma estatística. Mas a palavra de Deus diz que nós seríamos números nos dias do anticristo. E nós somos números. Se você vai comprar alguma coisa, Georgia, eles pedem o seu número de CPF, de identidade. O número fala tudo de você. E isso chegará ao número 666.
onde todos teremos que ter um acordo com o inimigo para receber o número, comprar e vender. Gente, foi uma honra estar com vocês aqui, uma alegria muito grande. Semana que vem nós temos aula, né? E nós vamos falar das 70 semanas de Daniel. Eu acho que é muito interessante essa aula, muito importante para nós essa aula. E teremos o nosso encontro na quarta-feira, semana que vem. Pode falar, Grácia. Boa noite, pastor. Boa noite, colegas. Boa noite, irmã. Tudo bom, filho? Eu fiz uma pergunta, pastor. Sim. Eu mandei pelo WhatsApp, depois o senhor me responde, sem problema. Pode fazer, eu respondo agora. Vamos lá. Pode fazer, eu respondo agora se conseguir. Claro que consegue. Está no livro de Malaquias, capítulo 4. Pode falar. E diz assim, ó. Malaquias 4, 4 e 5 diz assim. Sim. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, Sim. ao qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, os estatutos e juízos. Sim. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, Sim. antes que venha o grande E terrível dia do Senhor. Sim. E aí, qual que é a E pergunta? converterá o coração dos pais dos filhos. Essa volta de Elias mesmo, ou isso aqui é simbólico, representa uma outra figura? Olha, o Wellington é o meu auxiliar para assuntos estratégicos. Wellington, acha aí a passagem da Bíblia do Monte da Transfiguração. Fazendo favor. O Geórgia, perdão, não é Geórgia, é Grácia, né? O Grácia, do que está falando aqui, a expectativa dos hebreus, dos judeus, é de que venha o próprio Elias e ele apareça em algum momento de festa e se sente à cadeira, à mesa, junto com os irmãos, para participar de uma determinada festa judaica. Na época do Pêssar, a mesa são separados 3 lugares, um para o Messias, um para Elias e um para Moisés. Eles acreditam que os 3 vão aparecer fisicamente, corporealmente, visivelmente. Em corpo glorioso, não importa, mas vão aparecer. Essa expectativa faz que no dia da Páscoa, os judeus separem 3 pães, 3 cálices e 3 cadeiras à mesa para que essas pessoas se sentem. Mas Jesus Cristo, explicando sobre isso, ele diz que a profecia está falando do espírito de Elias, porque ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Em Hebreus capítulo 9 está essa palavra, verso 27, se não me falha a memória. Então, o Senhor disse que o homem não pode morrer mais de uma vez, lembrando que Elias foi arrebatado, e arrebatamento é morte e ressurreição instantânea, porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Então, Elias já morreu e ele não voltaria para fazer qualquer coisa. A profecia aponta para alguém no espírito de Elias, com as características de Elias, e Jesus Cristo falou de João como se João fosse o Elias que havia sido profetizado. Então Jesus diz, depois da aparição do Monte da Transfiguração, ele diz, porque Elias apareceu lá, né? Então os apóstolos certamente ficaram em dúvida, porque ele não era a cara de João, né? Ele não era o João. O João eles conheciam, o Elias não tinha a cara do João, e o Espírito Santo revelou que era o Elias. Então eles voltaram com a dúvida, Senhor, quem é o Elias? Morreu, não morreu, vai vir, não vem? Como é que é esse negócio? E o Senhor então explicou, depois do Monte da Transfiguração, dizendo, Elias já veio e já fizeram com ele tudo que estava profetizado a seu respeito. E agora o meu assessor para serviços estratégicos deve ter achado o versículo aí. Pastor, tem eu nos 3 evangelhos. Sim. Mateus, Marcos. Leu do Mateus, que o do Mateus é mais direto para o judeu. Vai. Mateus 17. Sim. Então acha aí a parte que ele diz, João já veio e fizeram tudo que havia de ser feito com ele. E eles então perceberam que falava de João Batista. Elias já veio. Achou? Eu tenho muito medo do Wellington, gente. Tenho muito medo do Wellington, gente, porque quando ele entra, fica um apito. A impressão que eu tenho é que vai explodir.
Que ele é um homem bomba. Eu Hã? achei que fosse por aqui. Não, é o Wellington, que é um homem bomba. Esse menino é perigoso. É homem bom. É o Dínamo. Verso 9, exatamente. Verso 9. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus que ninguém contasse a visão. Mas os discípulos interrogaram: por que dizem, pois, que os escribas ser o Elias que venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não receberam antes, fizeram tudo quanto quiseram, assim também o Filho do Homem. Então Elias já veio, Grácia. Elias é João Batista. Ou seja, na realidade, está falando do espírito do João Batista. Oi? No 13, então os discípulos entenderam que eles Falava de João. Batista. Exatamente. Respondi sua pergunta? Obrigada. Não há de quê. Ô homem bomba, o que você ia falar, filho? Ó. Pastor, eu ia ler. Eu ia só ler isso aí mesmo. Amém. Agora, tem algo interessante aqui, pastor. Sim, querido. E em Malaquias 3:1, Sim. fala assim: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu tempo, Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Sim. Malaquias 3:1. Sim. E em Mateus 3:1 faz a referência de um personagem também. Malaquias 3:1 e depois Mateus 3:1. Sim. Naqueles dias apareceu João Batista, Pregando no deserto. na Judéia. Esse é aquele qual disse o profeta, o que vem preparar o caminho do Senhor. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Malaquias 3:1 tem ligação com Mateus Exatamente. 3:1. Exatamente. Muito obrigado, meu amigo. Viu? Ok. Queridos, queridas, Deus abençoe vocês. Eu não vou chover no molhado ao dizer que eu me sinto muito feliz em estar aqui. Sempre que eu vejo vocês eu fico muito bem. Sim? Nós também. É só uma perguntinha. Sim. Livros apócrifos. Apócrifos. Né? Sim. São aqueles livros que não têm inspiração do Espírito Santo? Veja bem, os livros apócrifos são aqueles que passaram pelos testes da crítica textual e são considerados não provavelmente inspirados por Deus, porque não tem como você determinar a inspiração. A questão da inspiração é uma crítica textual feita para se ter a ideia de quem escreveu de fato aquele livro. Às vezes o livro é carregado de informações verdadeiras e talvez até inspiradas por Deus, mas como não há uma prova de que aqueles livros foram lidos na igreja e nem foram escritos por aqueles personagens, então eles são considerados canônicos, deuterocanônicos ou não canônicos. Os não canônicos são chamados de apócrifos. Os deuterocanônicos são aqueles que são lidos como livros históricos e os canônicos são aqueles que entraram na Bíblia como livros inspirados. Mas a palavra inspirado é em relação a uma série de provas feitas sobre o assunto. Entendi. Ok? Regina, Muito obrigada. de nada, filha. Deus abençoe vocês então, viu? Deus abençoe a todos vocês. Laila Tov, dorme com Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Shalom. Shalom.